Olá, pessoal! Como vai? Todo mundo bem? Vamos dar continuidade, então, no nosso estudo da língua portuguesa. O tema de hoje é classes gramaticais. Conhecem? Vamos começar, então, pela definição básica do que são classes gramaticais, ok? As classes gramaticais, elas são como se fossem classificações, como se fossem caixinhas, onde contém um conjunto de palavras com características próprias, com características parecidas. Então, é como se todo o nosso vocabulário, todas as palavras que a gente conhece, pudessem ser divididas, agrupadas, por possuírem semelhança. Tranquilo? E aí, existem 10 caixinhas, existem 10 classificações que a gramática tradicional do português estipula pra gente, tá bom? Vamos começar pelo substantivo, ok? Conforme vocês podem ver aí no slide, né? Existem 10, aí tá o nome das 10. E vamos dar uma destrinchada em cada uma delas, tudo bem? Então, o substantivo, ele vai dar nome às coisas. Ele nomeia pessoa, cidade, estado, país, objeto, animal, sentimento. Tudo que possui nome de uma forma geral é um substantivo. E o substantivo, ele pode ser formado de 4 maneiras diferentes. Vamos começar pelo primitivo e o derivado, ok? O substantivo primitivo, ele é o primeiro, ou seja, o radical. Vamos olhar ali o exemplo: rio, folha, rosa, árvore, pedra, papel. Essas palavras são palavras primitivas, porque não foram derivadas de nenhuma outra, são as palavras iniciais. E aí vamos ter depois o substantivo derivado. O derivado é aquele que vem do primitivo. Então, por exemplo, ali, folhagem. De que palavra será que folhagem se derivou? De folha. Olha ali o outro exemplo, arvoredo. De onde que vem arvoredo? De que palavra? De árvore. Pedreira. Vem de pedra. Perceberam? Primitivo e derivado. Ok. Agora vamos para o simples e o composto. Substantivo simples: flor, namorado, copo, Goiás, brócolis, olhando os exemplos ali. Substantivo composto: existem 2 tipos de substantivos compostos. Composto por aglutinação, couve, flor, percebe que tem um hífen, são 2 palavras, tendo um significado, mas são 2, estão aglutinadas. Louva a Deus, aglutinação. Agora, justaposição. Composto por justaposição, um exemplo ali, girassol e passatempo. Percebe que são 2 palavras, girassol, passatempo, mas que estão justapostas e formam apenas uma palavra, ok? Agora, em relação às classificações, o substantivo ele pode ser comum, ele pode ser coletivo, ele pode ser próprio, concreto e abstrato. Substantivo comum, vamos ver os exemplos: mulher, gato, cachorro, cidade, sandália. Coletivo, um exemplo é um conjunto de lobos, que seria uma alcateia. Substantivo próprio, nomes próprios, né? Maria, João, China, Maranhão, Bahia, França, ok? Concreto, tudo aquilo que é palpável, que conseguimos tocar. Saci, lápis, rio, anel, ok? E o abstrato: amor, coragem, pobreza, recordação. Tudo o que não é palpável é abstrato, ok? Vamos agora ao artigo. Nossa próxima classe gramatical é o artigo. O artigo é uma classe gramatical em que as palavras são variáveis em gênero, número e servem para determinar os substantivos de modo vago ou preciso.
nós temos substantivos definidos e substantivos indefinidos. Artigos definidos e artigos indefinidos. O artigo definido, o nome já diz, ele está direcionado, está sendo específico, nós sabemos do que estamos falando. Um exemplo, o menino é legal. A gente sabe de que menino estamos falando, é aquele menino que é legal, o menino é legal. Um exemplo de artigo indefinido, lute como uma garota. Uma garota? Que garota? Uma garota qualquer. É uma garota, não há uma definição. Perceberam a diferença entre artigo definido e artigo indefinido? Vamos agora ao adjetivo, ok? O adjetivo são palavras que atribuem características positivas ou negativas a um determinado nome. São palavras variáveis e isso significa que elas sofrem variação de número, gênero e grau. Por exemplo, minha amiga é inteligente. A palavra inteligente é uma característica relacionada à palavra amiga. Portanto, é um adjetivo, está caracterizando a minha amiga. Agora vamos dar uma olhada ali. Adjetivos simples são aqueles que apresentam um único radical, ou seja, uma única palavra. Exemplo, mulher alegre. Aí nós temos adjetivos compostos, que em contraposição aos simples, os adjetivos compostos possuem dois ou mais radicais, duas ou mais palavras. Um exemplo, eu tenho uma calça azul marinho, ok? Adjetivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Exemplo, eu tenho uma amiga fiel. Agora, um derivado de fiel, a gente vai ter ali no exemplo, ó, adjetivos derivados. Os derivados são aqueles que derivam de outras palavras da língua portuguesa. Vamos dar uma olhada ali no exemplo. Eu tenho uma amiga infiel. Perceberam que infiel vem de fiel? Ótimo. Agora vamos dar uma olhada ali na locução adjetiva. A locução adjetiva é uma expressão composta por uma preposição mais um substantivo ou um advérbio, possuindo valor e exercendo a mesma função de um adjetivo. Exemplo: quando brigamos, você adota um comportamento de criança. Ali, o de a gente tem a preposição, né? E criança seria um substantivo. Mas aí, dentro desse contexto, está funcionando como um adjetivo, está querendo ser dito que se comporta de uma forma infantil. Trata-se de uma locução adjetiva. Temos também adjetivos pátrios. Pátrios são aqueles que se referem a países, continentes, cidades, regiões e dão a ideia de nacionalidade ou origem. Exemplo: Maria é brasileira e conheceu José, que é argentino, na viagem que fez para o Uruguai. Ok? Vamos à nossa próxima classe gramatical, que é o pronome. Os pronomes são uma classe gramatical que sofre flexão em relação ao gênero, feminino ou masculino, e ao número, singular ou plural. São usados para acompanhar, substituir ou fazer referência ao nome. Podem substituir os substantivos, adjetivos ou mesmo toda uma oração. Exemplo: a Maria é super inteligente. Ela é minha crush eterna. Percebe que o ela está sendo usado para substituir Maria, para que não fique repetitivo, ok? Nós temos 6 diferentes tipos de pronome na língua portuguesa falada aqui no Brasil, tá bom? Eu peço para que vocês deem uma olhada com mais calma aí. Nós vamos passar já para a próxima classe gramatical, mas vocês têm acesso aí aos slides, tá bom? Vamos ao numeral, então. Os numerais são palavras variáveis que indicam termos numéricos, atribuindo aos termos e seres quantidades ou os situando em alguma sequência.
E aí, dentro do numeral, a gente tem cardinal, 1, 2, 30, 40. Nós temos os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, trigésimo, quadragésimo. Nós temos fracionários, divisão, fração, metade. E os multiplicativos, dobro, triplo, sexto. Ok? Verbo. Vamos à nossa classe gramatical referida a verbo. Os verbos podem indicar estado, como no exemplo a seguir. Todos parecem meio louco. O verbo parecer, neste exemplo, é um verbo de ligação e indica um estado, meio loucos. E nós temos também fenômenos da natureza. Choveu muito ontem à noite. Choveu indica nada mais, nada menos que um fenômeno da natureza, que não depende de ninguém, de nenhum sujeito animado para acontecer, certo? E aí nós temos as ações, como nos exemplos aí. Maria corre pela manhã. O verbo é correr e indica um fato, uma ação que Maria fez, que Maria faz pela manhã, né? Veja que essa oração é uma escolha de Maria e ela tem o poder de começar e parar de fazer, tá? Esses verbos são também conhecidos como significativos. Dos verbos, nós temos diferentes classificações, tá? Nós temos verbos intransitivos, exemplo, Maria correu muito. Temos transitivos direto, transitivos diretos, não recebo dinheiro nenhum. Transitivos indiretos, duvidava da riqueza dela. E os verbos não significativos, os verbos não significativos, eles são chamados de verbos de ligação. Maria é inteligente. Nesse caso, o ele funciona como verbo de ligação, porque ele só está tendo a função de ligar Maria e inteligente, que é uma característica dela. Ok? Próximo, então, advérbio. Os advérbios, eles constituem uma classe morfológica invariável. Isso significa que eles não sofrem flexão de número, gênero ou pessoa. Além disso, eles são sempre utilizados próximos a verbos, adjetivos e outros advérbios, pois modificam de alguma maneira o sentido dessa palavra dentro da oração. Por exemplo, os alunos saíram tarde. Os advérbios possuem classificações, já que eles não podem modificar palavras exprimindo circunstâncias relacionadas a tempo e intensidade. Advérbios de lugar, aqui, ali, aí, cá. Advérbios de tempo, agora, já, ainda, amanhã. Advérbios de intensidade, muito, pouco, bastante, demais, ok? Aí, como vocês podem ver, nós também temos advérbio de modo, de afirmação, de negação e de dúvida, tá bom? Vamos às preposições. A preposição, ela é uma classe gramatical de palavras invariáveis que tem a função de relacionar dois termos de uma mesma oração, subordinando um ao outro. Exemplo, vou à escola. Maria trabalhou com vigor. Nesses exemplos, as preposições seriam a e com e subordinam um termo a outro dentro da sentença, ok? Aí nós temos uma tabela das preposições para a gente dar uma olhada com mais calma. Vamos para nossa próxima classe gramatical, conjunção. A conjunção ela é uma classe gramatical que contém palavras invariáveis com a função de ligar sentenças e ideias dentro de um texto ou mesmo termos de uma mesma função sintática. Quanto à classificação, as conjunções elas podem ser coordenativas, e aí elas vão se dividir em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E aí nós temos as conjunções subordinativas, que se dividem em integrantes, adverbiais, causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais.
A gente dá uma olhada com mais calma aí nesse quadro, mas a ideia é aplicar e fazer exercício para entender mesmo. Porque só ficar falando nesse momento talvez não seja tão fácil de entender, tá bom? Vamos à próxima, agora é a interjeição. A interjeição, as interjeições, elas são palavras invariáveis que servem para exprimir sentimentos e emoções. Podem vir acompanhadas graficamente de pontos de exclamação. Exemplo, se já perdemos a noção da hora. Outras interjeições, nós temos interjeição de alegria, oba, de advertência, cuidado, atenção, alívio, animação, enfim, ela vai trazer um sentimento, uma espontaneidade para a nossa fala, tá bom? Como vocês podem ver, tem outros tipos de interjeição também. Vamos lá, ó. Afugentamento, aplauso, chamamento, desejo, dor, espanto, impaciência e silêncio. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas 10 classes gramaticais da língua portuguesa. E aí, com os exercícios, a gente vai compreendendo melhor, né? Muito obrigada!